O Aqui Se Discute está no ar. Vem discutir com a gente. Boa tarde a todos e todas. Mais uma vez nós estamos aqui para falar um pouquinho dos assuntos que nos interessam. Esse é um quadro que a gente chamou de Aqui Se Discute, né? E esse Aqui Se Discute tem a pretensão, né, e a gente está conseguindo, creio eu, fazer o debate de alguns temas que nos interessam, que interessam a classe trabalhadora e também tem o objetivo de dialogar para além do nosso movimento sindical. Então, nesse sentido, a gente está aqui hoje com a companheira Magna, do Sindipúblicos. Boa tarde, Magna. Boa tarde, colegas, companheiros. Estamos aqui com o companheiro Andrei, que é um trabalhador da saúde. Boa tarde, Andrei. Boa tarde, companheiros. E estamos também com o companheiro William, que é presidente do Sindipsi. Boa tarde, William. Boa tarde, companheiras, companheiro. Sejam todos bem-vindos, viu, gente? E, assim, falar também que esse quadro foi idealizado pelo companheiro Tony, né, que cuida um pouco da nossa comunicação, que está nos assessorando aqui, é o presidente do Sintect, Sindicato dos Correios. Então, a gente está entre amigos, companheiros de luta. E aí a gente quer falar hoje um pouquinho da defesa do SUS, né? Porque para a gente defender o SUS é defender a vida. Então, queria ouvir um pouquinho vocês, que tem uma carta, né? Como é que é isso? Contar para a gente um pouquinho da história dessa carta. Pode ser? Pode ser. Magna, William, mas vamos aqui. Bom, a proposta da carta, essa carta ela foi elaborada em 2018 por nós aqui e outros vários companheiros, a partir de discussões que nós tínhamos no local da Secretaria de Estado da Saúde, que é a Mesa Estadual Permanente de Negociação, onde nós discutimos várias pautas dos trabalhadores, e a partir dessas várias discussões, né, aquele grupo ali foi se alinhando e tal, e no pleito de 2018, o grupo falou assim, vamos fazer uma carta que contextualize o nosso momento atual e que tenha as principais pautas do SUS, tanto dos trabalhadores quanto do SUS, né? E aí nós elaboramos essa carta, os colegas eles quiserem também falar dessa elaboração. E agora em 2022 a gente decidiu retomar a carta, fazer uma atualização do cenário e tal, e atualizar algumas coisas. Por exemplo, uma das pautas aqui de 2018 era a criação da nossa escola de saúde pública. Hoje essa escola foi criada em 2019. Aí a gente fez uma atualização e tal. E um dos principais objetivos dessa carta é ser pedagógica mesmo, no sentido, por exemplo, hoje nós temos 80 mil trabalhadores no SUS. Desses 80 mil, 70 mil são nos municípios, nossos 78 municípios, e 10 mil é na Secretaria de Estado da Saúde. E aí, e também temos nossos aposentados, acho que uns 40 mil aposentados. Esses trabalhadores entenderem essas 18 pautas que nós colocamos aqui, é muito importante para a gente, né? E lembrando que o SUS não é só essas pautas, é a defesa dessa política pública, né? Que é as maiores políticas públicas de saúde do mundo. Então, quando a gente fala em SUS, às vezes as pessoas falam, nossa, mas o SUS é que eu quero marcar um exame, demora tanto, que eu quero fazer uma consulta, demora tanto. Eu acho que é importante, quando a gente fala em defender o SUS como política pública, dizer que o SUS não é só consulta médica, o SUS não é só, como se fosse pouco também, né? Não é só exame, mas o SUS está na vida da gente de todas as formas, na questão da água, né? Na questão da fiscalização dos alimentos. Então, assim, em que mais que o SUS está? O que mais que o SUS faz? William, Magna, o que vocês... e como é que vocês encaixam essa importância do SUS nessa carta, que é uma plataforma, de certa sorte? Porque, por exemplo, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, ela fez uma plataforma geral da classe trabalhadora para pautar, porque nesse momento de eleição, e aí a gente não pode perder isso de vista, porque é um momento que todo mundo promete tudo, mas prometer uma coisa, se comprometer com a defesa das nossas pautas é outra completamente diferente. Então, como é que... E aí tem que deixar bem... que é bem específico.
né? Essa carta é uma plataforma específica na defesa da política pública SUS. Como é que é isso para vocês? Então, o que nós vemos é o SUS, como você citou, nós temos ele como um embrião no dia a dia. Vai ser cada momento, cada passo que você dá, você vê o SUS. Você vê ele na condução do transporte para o trabalhador, é, entrar dentro de um ônibus, né, todos os dias, isso é uma questão de saúde também, né? A gente vê isso. A gente vê a questão da poluição também. Então, se você for pensar, a gente tem assim inúmeras questões de saúde para relacionar. E aqui nessa defesa que nós colocamos do SUS, ela vem de encontro com o trabalhador e, é claro, com a sociedade. Porque se os trabalhadores da saúde, eles vêm em defesa, como nós tivemos aí o grande momento, né? Um momento muito inesperado e pela pandemia, aí nós vimos a importância do SUS em cada uma dessas questões, porque nós vamos refletindo como que é esse sistema. E como você diz, não é só a questão da marcação de consulta. O SUS, ele é um sistema rico, rico, rico em questões de atender o trabalhador, a sociedade. Só que em muitos momentos que nós estamos passando e vivenciamos, foi com muita dificuldade que nós criamos e que agora nós perdemos, né? Mas nós estamos em busca de reconquistar o que nós perdemos, que foi as nossas perdas de pessoas muito queridas, também de trabalhadores na saúde, né? E que nós vimos a população desesperada. Foi um momento, assim, inesquecível. Ninguém vai esquecer esse momento, né? Dessa pandemia. Então, o que nos tocou demais, principalmente os servidores da saúde. E por isso que agora nós viemos aqui com essa força aqui para poder a gente sustentar e não deixar o SUS morrer. Nós não queremos isso para o nosso sistema. E nós estamos contando com a sociedade e a população. Né, William? Isso aí, companheira. Ter contribuído para a construção, para a elaboração dessa carta, é uma grande honra para qualquer pessoa, para qualquer um dos nossos colegas, das nossas colegas que participaram. É para mim também, por ter participado. E quando você toca nesse assunto da pandemia, Magno, é importante a gente lembrar que a gente também sofre com os efeitos ainda maiores do que deveriam ser da pandemia por conta de uma atitude desidiosa do servidor público do Poder Executivo número 1 desse país e do seu primeiro escalão, né, nos ministérios, sobretudo no Ministério da Saúde. Nós estamos falando de mais de 200 mil mortes a mais, como se apenas uma única morte já não fosse intolerável, porque nós estamos falando de uma vida humana e é algo que não tem preço. Né? É alguém que não tem preço, não só para a sociedade, como principalmente para as famílias que perderam essa única vida. Então, se a gente fala de uma única vida a mais que a gente tivesse perdido, ou de uma única vida que a gente tivesse perdido na pandemia, que fosse, a gente já estaria falando de um prejuízo incalculável para toda a sociedade. E é uma coisa que a gente não vai esquecer. Não vai mesmo, Mário. Quando você falou que isso vai estar conosco durante muito tempo, sim, a gente vai cobrar isso. Os juros e correção em respeito a quem se foi, quem partiu desse plano, em respeito a quem ficou sequelado, em respeito a quem teve qualquer tipo de prejuízo. A gente não vai deixar de cobrar. Quando você fala, Clemente, que o SUS é muita coisa, eu concordo em gênero, número e grau contigo. O SUS, inclusive, como uma boa política pública, boa em todos os sentidos, no sentido não só de ter sido bem elaborada,
continuar sendo bem elaborada, como a Magna coloca, né, diuturnamente, é também bem relacionado, a política de saúde pública, o SUS, são bem relacionados com as outras políticas. Quando a gente fala, por exemplo, de desenvolvimento, e aí está aqui o Andrei que não me deixa mentir, um dos precursores disso aqui no Estado, do relacionamento estrito, perfeitamente envolvido do SUS com a educação popular. Poderia falar de outras coisas, inclusive a educação popular é algo que comparece, de certa forma, na carta, mas poderia falar também de desenvolvimento de tecnologia, que é uma coisa que a gente tem, por exemplo, com alguns institutos muito sérios aqui no Brasil, relacionados ao SUS, que existem para atender as demandas da política de saúde pública. Poderia citar vários aqui, né? A Fiocruz, o Instituto Butantan, e vários outros, o próprio ICEP, que estão desenvolvendo tecnologias de toda forma, sejam as tecnologias que a gente diz que são as tecnologias, né, palpáveis de um mecanismo, sejam as tecnologias farmacêuticas, sejam as tecnologias humanas, sobre os quais, inclusive, a gente se debruça muito para fazer o SUS evoluir. E ainda tem uma outra coisa, o SUS, ele pelo sistema de vigilâncias, que vocês estavam falando agora há pouco, a gente, antigamente, você lembra que a única forma de se limpar um coletivo, um ônibus, era com aquela vassourinha e, quando muito, com aquela pazinha que o cobrador e o motorista carregavam. E hoje em dia, pode parecer pouco, mas os ônibus têm que ser dedetizados. Coisa que antigamente não acontecia. Isso é uma questão de saúde, é uma política de saúde, é uma resolução, é algo que parece bobo, simples, mas que faz muita diferença. Então, o SUS está no nosso sangue, parece que ele está no nosso sangue, de tão incorporado à nossa vida do dia a dia que ele está. E a gente está falando em política pública, e aí a gente me remeteu aqui na PEC da morte, a PEC 95. Quando o William fala, né, da ligação entre saúde, educação, assistência social, e são exatamente essas políticas que foram congeladas o investimento pela PEC 95, que é essa PEC da morte, de não ter investimento por 20 anos. Tiveram seus investimentos congelados por 20 anos. E o reflexo disso na vida do povo, né? Quer dizer, como é que a própria pandemia mostrou para a gente, teve a questão do negacionismo, né, de negar a ciência o tempo todo, que a vacina não tinha importância. Tanto William, quando você fala das mortes, quando a gente fala das mortes na pandemia, eu digo que nós tivemos 600 e poucas mil mortes, quase 700 mil mortes, e eu me atrevo a dizer que, se não fosse o SUS, nós teríamos mais de 1 milhão de mortes nesse país. Quer dizer, um país que proporcionalmente perdeu muito mais vida do que no mundo todo, né? Então, assim, pela falta de vontade política, por negar a ciência, mas, por outro lado, a gente precisa avaliar, e aí a importância da saúde, a importância do SUS aparece aí, no momento em que todo mundo fala, todo mundo não, né? No momento em que o governo quer fazer parecer que tudo que é público não presta, porque aí ele privatiza para precarizar, né, e para enriquecer o plano de saúde, ou dono de escola particular, né? Donos de faculdade e tal. Então, para dizer que o que é público não presta, eu acho que o SUS afirmou, penso, que o SUS afirmou exatamente o contrário. Quando seus trabalhadores foram lá, colocaram a vida em risco, muitos morreram para salvar outras vidas, porque teve pai, teve mãe, trabalhadores da saúde, médico, enfermeiro, que deixou de ir para casa, viver com sua família, de ver seus filhos, para não contaminar, porque não tinha uma forma de prevenção até então. Quando veio a vacina, aí foi comprovado por A mais B, tanto é que a pandemia arrefeceu, né? Todo mundo, quando recebeu a terceira, quarta dose, já arrefeceu. Acabou? Não acabou ainda, mas arrefeceu, porque exatamente a vacina foi produzida,
Ah, mas foi num tempo muito rápido. É para você ver, né, para as pessoas verem, por exemplo, a importância que teve o Butantan, a importância que teve a Fiocruz, entendeu? E são servidores públicos, são trabalhadores do serviço público, né? E assim, pena que essa dedicação teve muito aplauso, mas não sei se teve valorização e respeito aos trabalhadores do SUS, o respeito que eles merecem, né? Então, assim, importante a questão da carta, voltando à carta, Andrei, que você tem uma pauta, você colocou uma pauta para os candidatos que, em sendo eleitos, eles assumiram aí o compromisso com os trabalhadores da saúde de defender essa pauta. Independente do cargo que eles estejam, se é em âmbito estadual ou federal, mas de pautar e defender essa pauta junto ao governo federal onde precisar. Por exemplo, os trabalhadores do SUS, os trabalhadores da saúde, principalmente a questão da enfermagem, hoje está passando, teve um avanço com o PL 2564, a enfermagem conquistou, né? Aplauso, o Congresso aprovou, e agora o ministro, o Barroso, foi lá e questionou, suspendendo os efeitos, né, o pagamento que deveria ser feito agora. Que valorização é essa que eles estão dando aos trabalhadores do SUS? Como é que vocês veem isso? Inclusive a enfermagem, tanto os enfermeiros quanto os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, eram os principais que estavam. Todos os trabalhadores, com certeza, ajudaram, mas a enfermagem foram os que estão ali na ponta mesmo, né? Sustentar isso, né? Aí você imagina que a resposta do governo seja: vamos valorizar esses trabalhadores. E não, a resposta é o contrário, né? Então, a questão da carta é isso, nós conseguimos a assinatura de 21 candidatos aí a deputado federal, estadual, até senador. E o que acontece? Essa carta é um passaporte, onde os trabalhadores, quando forem discutir determinadas pautas, por exemplo, uma das pautas que seria uma pauta importantíssima para nós, um dos candidatos perguntou quais as principais dessas 18 pautas aí, quais as principais que vocês entendem? Eu falei assim, uma das principais é a mesa estadual permanente de negociação do SUS. Nós queremos reabrir essa mesa. O que é essa mesa? É o instrumento de negociação dos trabalhadores com os gestores. É um instrumento muito interessante para os gestores, mas para os gestores que são progressistas, né, que entendem a relevância do diálogo, de um grupo de pessoas discutindo e debatendo, né? Essa é uma das pautas principais. A outra pauta é a nossa Escola de Saúde Pública. Nós criamos em 2019 o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde, que é um instituto que produz tecnologias, é um instituto que trabalha com educação, é um instituto que quer trabalhar a educação da população. Olha que coisa interessante, um projeto que nós fizemos e nós queremos atender que essa educação dessa escola chegue a toda a população capixaba. Hoje nós somos 4 milhões de pessoas, né? Se nós conseguíssemos, por exemplo, promover uma ação educativa que fizesse com que as pessoas entendessem a importância de se lavar as mãos, isso seria fantástico, porque se todos nós, se essas 4 milhões de pessoas lavassem as mãos de forma adequada, nós teríamos redução de adoecimento. Olha que coisa fantástica, é uma tecnologia criada há 150 anos atrás, mas que as pessoas não sabem. A pandemia serviu até pedagogicamente para nos ensinar a importância disso, de usar a máscara quando estiver gripado, ou com outras doenças, de passar o álcool quando não puder lavar as mãos. Então, esses são grandes desafios. Por exemplo, uma das questões da pauta que eu acho que é muito interessante, e nós colocamos isso até recente, é a questão dos agrotóxicos, que é uma discussão pesadíssima que a gente precisa trabalhar, porque nós temos lá a bancada agrícola, né? Fala assim, quem move esse país é
é o agronegócio. Mas como move? O que que isso traz de benefício para nós? Nós não podemos viver só de royalties, né? A gente tem que ter outras produções. O problema é que o agro não fica dentro, né? E não adianta eu falar que eu sou o celeiro do mundo se a população do meu país passa fome. Isso é uma coisa absurda. Como é que eu posso falar, ó, eu sou o país que mais produz, um dos países que mais produz alimento do mundo? Porra, mas é uma vergonha dizer que eu tenho 10 milhões ou 20 milhões de pessoas passando fome. Isso é uma coisa absurda. Mas é uma proposta do SUS nós discutirmos a questão dos agrotóxicos nos alimentos. Esses agrotóxicos provocam câncer na gente. Entendeu? Como é que isso está sendo tratado? Está sendo tratado de forma indiscriminada? Como é que o poder público fala sobre isso? Está colocado na mesa. Qual é a fiscalização que é feita em cima Qual é a da fiscalização? quantidade de agrotóxico que é usada, né, para essa produção? Quando você fala da bancada, Andrei, eu acho interessante a gente lembrar que hoje a gente tem no Congresso a bancada BBB, né? A bancada do boi, da bala e da Bíblia. Né? Até que ponto essa bancada está comprometida com as nossas pautas? A gente viu que não está, muito pelo contrário. Quando aprovaram a reforma trabalhista dizendo que ela ia gerar mais empregos, quantos empregos a reforma trabalhista gerou? Muito pelo contrário. Nós temos hoje em torno de 33 milhões de desempregados. O país voltou para o mapa da fome. Nós temos pessoas fazendo apneia alimentar para sobreviver. A nossa população de rua, o padre Kelder esteve aqui, aumentou, ele falou, acho que 3.000%, né? 150%. A gente tinha um percentual, acho que são 3.000 pessoas, né? Que tá, né? 3.000 pessoas em situação de rua. Mas é em situação de rua que não cabe no albergue, não cabe no abrigo, porque não tem espaço. Então, muita gente perdeu casa, muita gente deixou de ter acesso à comida mesmo. E como é que a gente é o celeiro do mundo se a gente não dá nem a migalha para os pobres? E parece que a gente vive numa bolha, né? Vive dentro das bolhas e dentro dessa bolha parece que não existe problema no país, não existem coisas a ser solucionadas. E o que nós vemos também, nós vemos aí municípios que nós sabemos que poderiam estar aí com os restaurantes populares abertos, como aqui em Vitória. Nós tínhamos o restaurante popular em Vitória. E isso foi dos pedidos que foram feitos para essa atual prefeitura aqui, né, que está aí, que é o nosso prefeito de Vitória, que muitas vezes está sendo cobrado, solicitando esse restaurante popular aqui para o município de Vitória, que nós sabemos que Vitória tem dinheiro para sustentar esses restaurantes. E, no entanto, ele não dá resposta, ignora esse pedido. E nós vemos aí a população de rua passando fome dentro de uma capital que tem dinheiro. Então, assim, também a questão de saúde. A questão de que foi cobrado também que na gestão dele também que não teria população de rua em Vitória. Pode deixar que não vai haver. E o que nós estamos vendo, Vitória tomada pela população de rua, né? E os albergues cheios, não tem lugar para essas pessoas ficarem nesse frio que nós estamos passando por uma estação que há muito tempo nós não estamos vivendo. Magna. Nós, né, não tínhamos, né? Basta a gente lembrar aqui que durante 100 dias ficou acampado em frente à prefeitura em torno de, eram 26 famílias, que eram em torno de umas 50, 60 pessoas, inclusive com criança recém-nascida. E qual foi a providência que a gestão de Vitória tomou? Então, assim, se a gente for analisar, quando você fala da integração, eu vou chamar, ou inter-relação, que tem a saúde com a educação, aí você pega a moradia. Como é que uma pessoa tinha que ter afastamento na pandemia? Né? Você tinha que fazer o isolamento e
tem um afastamento social. Como é que uma família que está naquela situação que ficou durante a pandemia, de del em del, como diria minha mãe, carregando a casa o pouco que tem nas costas, porque foram expulsos dos lugares que estavam, e o aluguel social que a prefeitura tem recurso para dar, ela não providenciou. Então, assim, são reflexões que a gente precisa fazer, porque é a mesma coisa da fome. Ah, mas porque a pessoa está passando fome, mas está se drogando, está bebendo. É aquilo que o Kader falou, como é que você suporta o frio e a fome de cara limpa? Estou aqui defendendo que você beba, que você use droga? Não estou fazendo essa defesa. Eu estou dizendo que a gente precisa ter empatia e se colocar no lugar do outro, Sim. sabe? E defender o SUS, eu repito, é defender a vida, né? Então, assim, por isso que é fundamental ter pessoas como vocês que pensem essa questão, né, específica, porque a gente pode divulgar, dar publicidade a isso, né, Antônio? Podemos dar publicidade, podemos. A gente não dá publicidade, não precisa colocar quem assinou nesse momento. Basta depois a gente publicizar, Sim. entendeu? Porque esse é um momento fundamental. Porque a gente precisa eleger as pessoas que têm um compromisso com as nossas pautas, com a pauta da defesa da vida, com a pauta da democracia, com a pauta do respeito, com a pauta do afeto, do amor, sabe? Onde a vida vale mais. Nós precisamos defender 210 milhões de pessoas. O que vem acontecendo no nosso país, a gente tem observado, é que a defesa é de uma minoria, de um grupo, de uma elite de milionários e bilionários. O Estado ele não está aí para defender algumas pessoas, ele está aí para defender todos. E parece que não há um entendimento por parte de grande parte da classe política sobre isso. Essa política que é o SUS, isso é uma luta de 40 anos, né, da população, das comunidades. É a partir dessa luta, das reuniões, da 8ª conferência, que foi uma coisa extraordinária, foi a partir daí que a nossa Constituição foi escrita. Então, a luta do SUS é uma luta de democratização do nosso país. Quando nós temos o SUAS é a partir do modelo do SUS. Existe Fala um para a projeto... gente o que é SUAS, Andrei. O SUAS é o sistema Sistema Único da Assistência Social. Social. Sistema Único da Assistência Social. Pretende também, já está discutindo uma questão de Sistema Único da Segurança Pública. Então, o SUS ele serve de modelo para a organização do nosso país, a organização do nosso governo, né? Clemilde, eu podia ler algumas pautas? Fica à vontade, Andrei. Acho que seria interessante se a gente pudesse falar alguma dos itens aqui. Bom, eu vou falar um pouco rápido, né? Recompor e fortalecer o quadro funcional efetivo da Secretaria de Estado da Saúde, fortalecer o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde, que é a nossa escola de saúde pública, formação e técnica de agente comunitário de saúde, e também de agente de combate à endemia e agente comunitário indígena de saúde. Se nós juntarmos esses 3 trabalhadores aqui, nós temos mais de 8.000 trabalhadores no SUS. É 10% da força de trabalho. Reabrir a mesa estadual de negociação permanente do SUS, que é o lugar onde o trabalhador vai discutir com os gestores. Da reabertura da mesa tem várias pautas, né? Reforma administrativa do Estado, que é uma coisa que a gente precisa fazer para ontem, né? O nosso Estado, vamos pensar a Secretaria de Estado da Saúde. A Secretaria de Estado da Saúde tem um orçamento de 3 bilhões e 200 milhões. Eu preciso ter ferramentas tecnológicas de gestão que fique claro e transparente aonde esses recursos estão sendo usados. E não só na Secretaria de Estado da Saúde, em qualquer secretaria isso tem que acontecer, né? Fortalecimento da política de saúde do trabalhador, fortalecimento da atenção primária, 80% da resolução de saúde se dá na atenção primária, se dá com prevenção. Aí, se você for observar, os recursos são investidos de forma adequada, se 80% dos recursos forem investidos na atenção primária, que dá conta de 80% do fazer saúde, eu entendo que seria o local ideal. Mas se você observar, não é isso que acontece. 80% se investe no adoecimento e só 20% na atenção primária.
Isso É o inverso, ridículo. né? É o inverso. Isso é ridículo. E os nossos deputados, os nossos gestores, eles estão aí para olhar para esse tipo de coisa. E se eles não olharem, é porque eles não sabem o que estão fazendo ali, né? Aí esse é o nosso desafio, né? A gente montou um grupo de trabalhadores aqui que está à disposição até desses políticos aí, inclusive um dos políticos citados aqui, ele falou assim: se eu for eleito, eu posso conversar com o grupo, que é um grupo multiprofissional de trabalhadores, para que vocês, eu não sou da área da saúde, para que vocês nos ajudem. Eu falei, claro. Eu falei, mas calma aí, deixa eu conversar com o grupo. Conversei com o grupo e o grupo falou, não, estamos à disposição. Então, é uma comunidade de trabalhadores disponível para esses candidatos aqui, quando eles quiserem discutir sobre saúde. Então, Posso? vai, William, fica à vontade. Obrigado, companheiro. O Andrei toca em um ponto-chave. A promoção e a prevenção de saúde, a gente tem um entendimento sobre sobre a promoção e a prevenção, né, que estão na lógica da atenção primária em saúde, que é de que cada R$ 1 que a gente investe em promoção e em prevenção, a gente economiza pelo menos R$ 3 para não ter que evoluir, digamos assim, no nível de complexidade que você vai, através do qual você vai atender aquela mesma parcela da população, né, seja no nível secundário ou no nível terciário, que é de mais alta complexidade, para você atender aquela parcela da população, se você fez o dever de casa, que é o que o Andrei está falando, que é cuidar primordialmente da população brasileira na perspectiva de prevenção e promoção. Inclusive, educação permanente, educação continuada, educação popular carrega essa filosofia. Imagina, nós que somos, né, sindicalistas, a gente tem esse amor à classe trabalhadora que a gente manifesta, inclusive, através da militância. A gente adora quando a gente consegue ter uma estrutura, um conhecimento estruturado, uma técnica estruturada para a gente levar a educação, para a gente formar, por exemplo, possíveis novos conselheiros do controle social de saúde. Ou que não seja somente da saúde, pode ser do SUS, pode ser de qualquer outra política pública, né? Mas aqui se debruçando no tema saúde, como para nós tem sido desafiador, é delicioso, é difícil, mas é esperançoso, já que está na moda dizer, voltou à moda dizer esperançar, né? A gente trabalhar com a perspectiva de formar aquele colega que, ainda que não seja da saúde, como esse político que firmou o compromisso com a carta, de educar, de passar conhecimento, de também trocar conhecimento, no sentido de mostrar para essas pessoas por que o SUS é uma política fundamental, nos níveis mais fundamentais da pirâmide socioeconômica, para ensinar desde um lavar a mão com uma certa técnica, até fazer cuidados preventivos mais elaborados, para garantir que aquela pessoa não adoeça e também para garantir que aquela pessoa, quando aparece um secretário municipal de saúde querendo engabelar, aquele membro da comunidade local, com aquele conhecimento que a gente consegue trocar com ele diz assim, opa, pera lá, você não vai por aqui não, porque não tem nada que prove que esse aqui é o caminho. Nós não vamos comprar, por exemplo, um equipamento de altíssima complexidade para fazer um exame que não tem necessidade aqui, por conta do nosso perfil de saúde, que não tem nada a ver com um determinado tipo de agravo, determinado tipo de doença. Vamos investir isso aqui no nível mais básico, no nível primordial, primário, para a gente nem perder dinheiro e também não perder vidas. Agora, William, você fala aí no controle social, e eu acho que é fundamental essa formação. Nós temos, os sindicatos têm também, representantes em alguns conselhos. E esses conselheiros, eles têm que representar, né, a obrigação deles é levar a nossa demanda para discutir nesses conselhos que vai lá, inclusive,
votar na aprovação ou não da prestação de conta de tal secretaria, né? Então, por exemplo, na saúde é fundamental que a gente tenha essa formação, como o Conselho do Trabalho, que eu faço parte, a gente precisa conhecer. Agora, em alguns momentos, vocês sabem que são chamados só para legitimar algumas coisas Sim. sem fazer o debate. E isso acontece, por exemplo, com o CGTrans, aquele Conselho de Transporte, que devia discutir mobilidade urbana, condições da frota, não sei o quê, os contratos, a rua que vai ser aberta, se atende. Não, ele só se reúne para discutir o aumento da passagem. Inclusive, está sendo questionado do Ministério Público a respeito disso, porque a gente pediu uma audiência e até hoje não saiu, né? Para conversar a respeito, até hoje não saiu. Então, assim, é importante que a gente invista, né, nessa formação e é fundamental. Eu quero parabenizar vocês pela elaboração da carta, né? Porque assim é um específico, mas que se relaciona com o todo, né? Não adianta eu falar em melhores empregos se a pessoa está doente. Não adianta eu falar em melhores empregos se você não tem o que comer. Falar em saúde, melhor dizendo, se você não tem o que comer, porque quem não tem o que comer morre, né? Então, assim, é preciso que a gente faça esse debate do SUS com vistas a essa conquista, a essa garantia, na verdade, de que você tenha políticas, acho que interrelacionadas, porque uma ação que é da saúde, ela pode ser feita saúde, educação, assistência, porque aqui é onde você mais atende a população que realmente demanda dessas políticas, né? Porque ninguém, quem está na classe AA lá defendendo plano de saúde, defendendo escola particular, não demanda dessas políticas. Aí, Cleide, eu vou abrir um parênteses. Hum. Por quê? Nós temos casos e casos que nós temos o nosso SAMU, né? Ele é assim. Então, você pode ser o maior executivo, o empresário bam, 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 mas se o helicóptero cai ou acontece uma tragédia, ou o seu BMW deu ruim, aconteceu um acidente, quem entra lá no buraco e derrampa lá na areia afundada lá é o povo do SAMU. Então, é a saúde que está lá também, né? Só que eles são salvos, vamos dizer assim, por esses heróis, né? E vão para primeiro lugar que eles vão, Hospital Porta Aberta do SUS. E de lá, depois, se o caso não for muito grave, se eles tiverem que fazer cirurgias, exames pelo SUS, aí eles são encaminhados para os hospitais particulares. Um caso que eu já ouvi também de político falar: aqui eu não vou colocar meu pé nunca. Infelizmente já ocorreu, né? De estar lá dentro do Hospital São Lucas, que bem me recordo, de uma casa muito querida que não sai do coração, né? Fica para sempre, né? Então, assim, a gente vê que aqui o Brasil, o mundo, nós somos um espelho. O Sistema Único de Saúde é uma coisa muito vibrante, né? Eu tenho muito orgulho de ser do SUS. Eu amo o SUS, vou colocar assim para vocês, né? Fico até emocionada, mas Que bom, Magna. eu fico muito feliz assim, em falar dele com muito carinho, como se fosse assim, um filho para mim. Eu vou fazer aqui um desafio para vocês. Vou fazer aqui um desafio. Com relação a. A gente falou aqui da questão da enfermagem, falou do SUS, não sei o quê. Eu vou propor aqui que a gente faça um Aqui se discute sobre a questão específica sobre a 2564, com os nossos sindicatos cutistas, para a gente juntar e ver como é que a gente encaminha isso. Vamos conversar sobre isso aqui, no Aqui se discute? O que vocês acham? Acho Vocês uma topam? ótima ideia. Tamo junto. Só Porque convidar. eu não tenho a menor dúvida que não vai ser o deputado, o senador que assinou isso aí,
que se comprometeu com a pauta, vai fazer. Agora, eu não tenho a menor dúvida que isso só vai acontecer a partir do momento que os trabalhadores estiverem unidos, brigando, lutando e cobrando o seu direito. Porque do céu, companheirada, só cai chuva. Tá? E uma, Então, e uma coisa que nós sabemos, né, Clemil, de 2013, né? As passeatas foram em 2013, né? Uma coisa que nós sabemos é que quando as pessoas se organizam, quando os trabalhadores se organizam, as coisas mudam. As pessoas ficam preocupadas com isso. E ficam preocupadas por quê? Porque nós votamos nessas pessoas que se propõem a atuar na política, né? E quando a gente se junta, parece que acontece um fenômeno. A gente começa a discutir e cada um traz as suas ideias e a gente começa a pensar junto. E quando a gente começa a pensar junto, é uma coisa muito interessante. Por isso que o sistema em si não quer que a gente se organize, que a gente se junte, para que a gente não tenha essas ideias de como fazer, de como melhorar. Esse é um grande desafio para a gente. pois é. Acho que a carta, eu espero que a carta seja um ponto de unificação desses trabalhadores, dos próprios sindicatos, no entendimento de que é com essa unificação que a gente Eu não, força as coisas a eu não tenho acontecerem. dúvida disso, Andrei. Acho que a Magna aí é testemunha disso. Nós somos da Central Única dos Trabalhadores, mas nesse momento a gente se junta com todas as centrais. Todos os Sim. movimentos que foram feitos em 2020, 2021 foram com todas as centrais que nós conseguimos unificar, porque a gente sabe onde está o inimigo, a gente sabe quem quer nos matar. Então a gente precisa estar unido contra isso que nos explora, que nos massacra. E o nosso inimigo não está aqui, não está aqui entre nós. O nosso inimigo está lá fora. Então, por isso que eu penso que a gente precisa juntar, chamar de público, de enfermeiro, de saúde, de psi, todos os sindicatos ligados à saúde e fazer esse debate do SUS com recorte no 2564, que é um projeto, é um pleito que tem 30 anos, que é o piso da enfermagem, tem 30 anos que se luta por ele, era o piso da enfermagem e 30 horas. 30 horas, lamentavelmente, não foi dessa vez ainda, mas saiu o piso. Mas, infelizmente, tem uma pedra no caminho, uma pedra não, um barro no caminho, Barroso. um barroso no caminho que atrapalhou, né? E a gente espera que o pleno lá opte por julgar que não tem que ser desse jeito, mas que para isso acontecer a gente precisa estar junto. Esse é o nosso grande desafio, na minha compreensão. Entendeu? Mais alguma consideração, pessoal? Então, eu gostaria aqui de fazer uma consideração, agradecer, aqui se discute, maravilhoso, agradecer muito ao colega aqui, Tony. ao Tony, agradecer a você, Clemilde, e aos meus parceiros aqui, Andrei, eu tenho uma felicidade, assim, muito grande de estar com esse colega, o William, e no momento que nós tivermos a oportunidade, nós vamos vir aqui, sim, pedir ajuda, bater na porta, dar as mãos, porque a gente precisa ver, né? O dia 2 estará aí e nós teremos, se Deus quiser, uma resposta positiva, né? E aqui eu só queria muito rápido, só ler aqui o nome dos nossos candidatos que assinaram a nossa carta, que foi o Anselmo Dantas, a Camila Valadão, a Cida Alves, a coletiva Raça e Classe, doutor Hércules, doutor Jorge, doutor Rafael Favato, enfermeira Edna, enfermeira Valdir, Geisa Quaresma, Gilberto Campos, Eldo Salomão, Hudson Vazolé, Irine Lopes, Jaqueline Rocha, Janete Sá, Maurício Abdala, Perli Cipriano, deixando com o maior carinho um abraço para Perli, que ele nos ajudou muito, ele foi uma das pessoas que
que ajudou esse circuito aqui a acontecer, o Sérgio Ávila, Sérgio Majestic, o Valdir de Paula, e essas pessoas aí, colegas, um grande abraço. Andrei, Queria agradecer, dizer que a carta, ela já está, o nosso grupo já está divulgando a carta. Alguns sindicatos também estão divulgando, sindicatos de enfermeiros, sindicato público, centro de saúde e tal. Esperamos que essa carta chegue no estado inteiro, que as pessoas se apossem dela, ela vai estar aberta em outros pleitos e nós vamos retomar essa carta. Esperamos que grande parte das pessoas que estão aqui, ou todos, eles se elejam e mantenham a sua palavra, pois deram uma assinatura aqui nessa carta quando nós entrarmos nos gabinetes e formos reivindicar as pautas que nós colocamos aqui. Serão cobrados, candidatos. Magna não é fácil, não, hein? William. Não, Magna não é fácil. Eu quero agradecer em nome do Sindicato dos Psicólogos do Estado do Espírito Santo, a CUT, que nos abriga, que inclusive nos proporciona mais esse espaço para discutir, em parceria com o Sintect, o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos, que inclusive cumpre, né? A CUT e o Sintect cumprem o papel de fomentar o restante do movimento sindical, quando abrem espaço para outras entidades que não têm condições, como eles, bom, e graças à luta deles têm, para que essas entidades sobrevivam, se manifestem e façam a sua militância. Quero parabenizar os meus colegas Andrei e Magna, e também os outros colegas que fazem parte do grupo de defensores do SUS, por terem elaborado uma carta muito bonita, muito apaixonada, como a própria Magna manifestou aqui, o amor, não é nem paixão, é amor. E, por último, dizer que só tem uma coisa que vai salvar a classe trabalhadora e colocá-la no lugar onde ela sempre mereceu estar, que é um lugar de vida e não de sobrevivência, que é a luta unida. Obrigado, William. Obrigada, Andrei. Obrigada, companheira Magna. A gente tem que agradecer sempre porque vocês, né, representam os trabalhadores da saúde e a gente é a classe trabalhadora. Por isso que a gente está sempre aberto aqui. A CUT se coloca à disposição dessa luta, se precisar a entidade assinar, outros companheiros. A pergunta que eu quero só fazer é se algum outro candidato quiser assinar, ainda pode assinar a carta? Pode. Pode, ok, só para saber isso. Então, assim, a gente quer sempre implementar esse debate e a gente quer estar sempre com algum de vocês aí, pode propor tema, porque a gente aqui faz o quê? Aqui se discute. Muito obrigada, gente.